Olá, seja bem-vindo a mais um programa, a nossa live de toda semana, Cristiano Neves Entrevista. E toda semana a gente tem a oportunidade de receber uma personalidade, um profissional, para falar de diversos assuntos, conhecer a trajetória, a carreira e falar das suas especialidades também. E hoje, com muito prazer, nós temos aqui o carinho de estar recebendo o doutor Eduardo Ursulino, médico psiquiatra, é o convidado de hoje no programa. Eu quero agradecer, doutor, a sua presença, a sua disponibilidade para poder participar desse momento aqui, conhecer a sua trajetória e passar informações importantes para o pessoal que acompanha a nossa página. Obrigado, viu? Boa noite, Cristiano. Eu que agradeço o convite. Para mim é um enorme prazer bater papo com vocês e dessa vez aqui numa plataforma diferente, né? Então acho que vai ser muito produtivo aí para nós e para os telespectadores aí que estiverem acompanhando a gente. Muito bem. A gente sempre começa esse bate-papo, doutor, conhecendo um pouquinho a trajetória, né? A história de vida dos nossos convidados, né? Você está em Santa Cruz já há quanto tempo? Há 6 anos. 6 anos. Vem de que cidade? Eu sou de Presidente Prudente, mas antes de vir para Santa Cruz eu passei por Porto Alegre e São Paulo. Ele correu um trecho aí, hein? Uhum. Fala um pouquinho da sua experiência na medicina, né? O senhor é ainda um médico bastante jovem, né? E como é que nasceu a medicina na sua vida? Como é que surgiu o interesse? Bom, eu sou filho de médico, né? Meu avô também era médico. E então, por volta do terceiro colegial, eu comecei a desenvolver aí um certo interesse, né? Em seguida, fiz um ano de cursinho pré-vestibular no ângulo Tamandaré de São Paulo, e com o objetivo de ingressar na Faculdade de Medicina. E no ano de 2007 eu iniciei meus estudos na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente. O senhor é nascido em Presidente Prudente? Sou nascido em Presidente Prudente. Criou ali, estudou até o início da faculdade? Até o início da faculdade eu me criei ali. Um ano antes eu passei em São Paulo, né? No cursinho pré-vestibular no ângulo Tamandaré. A preparação, então, para a faculdade, no Exatamente. caso. E como que é? Fala um pouquinho da escola de Prudente, a escola de medicina de Prudente. Como que é? A escola de Prudente foi um lugar assim, foi uma fase fantástica da minha vida, onde eu tive grandes professores, né, pessoas aí que marcaram a minha vida. Foi um período aí de evolução, né, onde eu vivi dos meus 18 aos meus 24 anos, então foi um período de muito aprendizado, e onde eu fiz grandes amigos também, né. Então eu posso dizer que foram os melhores anos da minha vida. Que legal. Bom, só para o ouvinte, para o pessoal que está acompanhando a live entender, a medicina são 6 anos para sair com o curso básico, não é isso? Isso, são 6 anos de universidade, né? Então, no início da faculdade, a gente ficava num bloco onde as aulas eram teóricas, aconteciam em salas de aula, em anfiteatros, né, com algumas aulas práticas em laboratório. E a partir do terceiro ano a gente começava a frequentar o hospital, né, lá em Prudente tem o Hospital Regional de Presidente Prudente, o HR, né? Referência na região? Ah, sim, com certeza. Ele é bastante amplo, tem um grande número de leitos, né? Serviço de alta complexidade. Então, a partir do terceiro ano, a gente começava a ter aulas no hospital, e no 5º ano em diante, né, que a gente chama de internato, a gente ficava 100% do nosso tempo no hospital. Muito bem. E como que surgiu o desejo de partir para a psiquiatria, não é? Tinha outras opções ou já no início do curso já pensava na psiquiatria? Não, no início do curso eu pensava em ortopedia, depois eu comecei a pensar em cardiologia. Olha só. E por volta do terceiro ano eu tive o meu primeiro contato com a psiquiatria. Né? Terceiro ano de universidade. Isso, no terceiro ano de universidade a gente teve as primeiras aulas teóricas de psiquiatria, tivemos algum contato com a prática no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, né? Então eu comecei a ter interesse, e até que no começo do 5º ano, no 4º ano eu entrei na Liga de Psiquiatria. Né? Liga, para quem não sabe, é
um grupo que organiza aulas, atividades extracurriculares. Ah, tá. Então eu passei a fazer parte dessa liga no 4º ano. No 5º ano eu entrei para a diretoria da liga. Então eu passei a ajudar na organização. Aí já foi aumentando o interesse pela especialidade. Com certeza, foi aumentando o interesse. E até que, no final da faculdade, eu tomei essa decisão definitiva. Né? Porque, só para o pessoal entender, o médico ele estuda de tudo, né? Até chegar no ponto que depois ele vai se especializar. Então, por isso que ele estuda o corpo humano inteiro. Como que é durante a universidade? Aprende de tudo um pouco? Como que é isso? O médico ele estuda o corpo inteiro, né? Todos os sistemas, né? Então, diversas matérias, então. Diversas matérias, né? Nós temos diversas matérias, então o médico ele aprende tudo sobre o corpo humano. Aprende, no caso, durante a universidade é o básico, né? É uma geral, né? Exatamente, é um geral. Né? Depois, quando ele se especializa, né, quando ele faz a residência médica, daí ele aprofunda em determinada especialidade. E a sua residência foi em Prudente mesmo? Não, foi na cidade de Porto Alegre. Aí que você foi para o Sul? Aí que eu fui para o Sul. Tá. Exato. E como que foi essa experiência e por que o Porto Alegre? Bom, eu tinha um amigo que fazia residência médica de psiquiatria lá, e ele falou muito bem do serviço, né? E o Rio Grande do Sul ele é um estado onde a psiquiatria ela é muito forte lá. Ah, é? Exatamente. Acho que por conta da sua proximidade com a Argentina ali. Sim. Então a gente tem grandes nomes da psiquiatria lá no Rio Grande do Sul. E grandes nomes da psicanálise. Lá se dá uma ênfase maior à psicoterapia, à psicanálise. É uma referência, então? É uma referência, principalmente no Brasil. Principalmente nessa linha freudiana, né? Que legal. Então eu achei que indo para lá seria um diferencial na minha formação. Quanto tempo de residência lá no Sul? 3 anos. Ficou 3 anos lá? 3 anos. E foi para fazer especialização mesmo, né? Foi exclusivamente para isso. E como que foi a experiência de trabalhar? Aí já ia para campo também, né? Já tinha um contato mais amplo na área, né? Logo no início a gente já mão na massa. Assumiu uma enfermaria ali com vários pacientes psiquiátricos, né? E a gente ali sem experiência. É um hospital psiquiátrico lá? Ou... Isso, a gente passava no Hospital São Pedro, né, que é um hospital psiquiátrico com mais de 100 leitos. Um hospital antigo lá, sim, bem antigo e um hospital muito bom. Lá também tive contato com grandes profissionais, com quem eu me relaciono até hoje, né? Que legal. Quando eu tenho uma dúvida em algum caso, eu entro em contato com eles, com os meus chefes e eu fui muito bem amparado lá. Então, é também uma grande escola. É uma grande escola, com certeza. Bom, e passou essa residência lá, especialização no Sul, aí a ideia foi voltar? Aí, assim que eu encerrei, assim que eu concluí a minha formação, eu arrumei um emprego lá e segui trabalhando. Mas a minha ideia era vir para perto da minha família, né? Minha família, meus pais, eles moram em Presidente Prudente. Então, eu me lembro que naquela ocasião eu passei a procurar emprego, né, aqui em São Paulo, né, liguei em vários lugares, até que um colega me falou de uma necessidade que estava havendo na cidade de Mauá, ali próximo a Santo André, São Paulo. São Paulo. Então eu fui para lá, né, e em pouco tempo um amigo aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, cuja a esposa é enfermeira, né, aqui da rede pública, por meio dela, ele soube que estava precisando de psiquiatra aqui. Ficou quanto tempo lá em Mauá? Fiquei pouco tempo, fiquei uns 2 meses. Né? Só foi um esquenta. Exatamente. A ideia era dar o primeiro passo para vir para o estado de São Paulo. Porque daí a ideia também era estar quanto mais próximo de Prudente que a sua família. Exatamente. Né? E aí surgiu a oportunidade de Santa Cruz. Surgiu a oportunidade em Santa Cruz. Eu me lembro que numa das vindas para Presidente Prudente, quando eu fui visitar meus pais, eu parei aqui. Que ano que foi isso, a sua vinda? Isso foi em 2018. Em 18. E daí eu tive uma conversa com o Diego, que na época era secretário de saúde. Sim. E ele falou que teria interesse, né? Estava precisando, inclusive. Estava precisando, e eu pedi um tempo para pensar.
Passado alguns dias, acabou não dando certo meu emprego lá em Mauá. Certo. Né? Houve um calote da prefeitura lá, um escândalo, né, com a Secretaria de Saúde de Mauá, isso na época foi televisionado, tudo. Né? Então, aí imediatamente eu já entrei em contato com o Diego e falei que eu tinha interesse, né? E logo no início me encantei com a cidade, né? O estilo de vida aqui de Santa Cruz, a qualidade de vida que nós temos aqui, né, de segurança e de tranquilidade, né, no nosso dia a dia, isso me encantou e até hoje eu fiquei. Que legal. Doutor Eduardo Ursulino, gente, o nosso convidado de hoje nesse bate-papo, médico psiquiatra, está aqui em Santa Cruz há 6 anos, né? E a gente está conhecendo um pouquinho da trajetória dele. Vamos falar muito da saúde mental. Você fique atento, inclusive, compartilhe essa live aí com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você tem, porque são temas bastante interessantes que a gente vai estar abordando hoje aqui, falando de saúde mental, que é um assunto muito sério, né? Bom, 2018 deu início, então, começou atendendo na rede pública. Em qual setor, doutor? Meu primeiro contato com o trabalho de psiquiátrico aqui em Santa Cruz foi no Centro de Saúde 2, no Postão. Postão. Exato, me lembro até hoje, o dia que eu cheguei, fui recepcionado pela enfermeira Renata, né, e iniciei o ambulatório lá. Em seguida, houve uma necessidade de psiquiatra no CAPS, eu passei a assumir o CAPS da cidade. E em seguida, houve uma necessidade no posto da Vila Matias, onde eu assumi também. Entendi. Agora, essa necessidade que foi acontecendo, eu te pergunto, o senhor não está muito sobrecarregado não, porque o senhor tem a clínica, né? Atende na clínica Vivamente, né? Sim. E até difícil, deu o que fazer para a gente conseguir um espaço para o doutor atender. Saindo da live, ele vai atender ainda no consultório. É muito difícil essa especialidade hoje em dia, porque nós tivemos, né, um profissional que nós perdemos, né, alguns anos atrás aqui, e a gente percebe que é uma especialidade um tanto difícil. Como que é? Realmente é um profissional que está em falta no mercado? Olha, eu não sei, não digo que, não sei se está em falta, mas a demanda, a necessidade, ela vem aumentando muito. Aumentando. Né? Exatamente. Tem muita gente, com o passar dos anos, aí muita gente passou a desenvolver transtorno mental, né? E concomitantemente a isso, houve aí uma redução do estigma, do preconceito. Ele ainda existe, mas ele diminuiu comparado com os últimos 5 anos, né? Então, de uns anos para cá, as pessoas vêm quebrando esse tabu, né? E perdendo a vergonha de expressar seus sentimentos, né? Assumindo a necessidade de fazer um tratamento psiquiátrico, uma psicoterapia, de fazer uso de uma medicação, né? Coisa que antigamente já era visto com outros olhos. Então, acho que a gente pode atribuir esse aumento, essa sobrecarga de estresse que nós vivemos nos dias de hoje. Entendi. Principalmente pós-pandemia, aumentou ainda mais? Com certeza. Inclusive, já tem estudos que mostram aí o aumento do número de atendimentos, o aumento do número de casos novos após o ano de 2020, né? Que foi o ano em que houve aí toda a ruptura aí da nossa vida social, né? O isolamento, uma crise econômica, financeira, muita gente teve que fechar o seu estabelecimento, né? Então, tudo isso contribuiu com o estresse e o aumento do número de casos. Hoje, na rede pública, são quantos profissionais de psiquiatria atendendo? Hoje, na rede pública, nós estamos em 3 profissionais. E, mesmo assim, é uma demanda ainda muito alta? Mesmo assim, uma demanda muito alta, onde a gente tem aí que atender vários pacientes aí num turno, né? Então, infelizmente, a gente tem essa sobrecarga aí, essa necessidade de atender rápido, de atender muitos pacientes, né? O que não seria o ideal, né? Para a gente dar um atendimento mais digno, né? A gente não gostaria que fosse dessa forma, mas infelizmente a gente tem que atender rápido,
porque a gente tem uma grande quantidade e, infelizmente, os retornos acabam sendo um pouquinho mais longos também, né? A gente tem retornos dentro de um período de 4 meses. Ah, tá. Né? Porém, a gente sempre se coloca à disposição dos pacientes para quando há necessidade de encaixe. Entendi. Né? Então, quem é usuário da rede pública, da saúde mental da rede pública de Santa Cruz, sabe muito bem que qualquer hora que for lá, a gente está disposto a atendê-los. Entendi. Então, hoje, o doutor Eduardo atende no Posto de Saúde Central, atende o CAPS ainda, né? Ainda atende o CAPS. Como que é esse roteiro, né? É diariamente, por exemplo, o CAPS é semanal, quantas vezes na semana? O CAPS eu atendo, são 3 turnos na semana. Tá. Segunda de manhã, terça de tarde e quarta de manhã. Tá. No postão? Isso. No postão, toda terça de manhã. Tá. A Vila Matias, recentemente eu acabei encerrando lá, né, por eu estar muito sobrecarregado. A pergunta, realmente sobrecarregou, doutor? Ah, sim. Foi algo assim que eu segurei ao máximo, né? Entendeu o tempo lá, né? Assim, eu tenho prazer em trabalhar na rede pública, né? Claro. Então foi algo que eu lutei ao máximo para me manter lá, mas chegou um momento que não dava mais, eu estava trabalhando até 10 horas da noite, aí eu tive que reduzir a minha carga horária. Entendi. Né? Tem a questão do plantão também, a situação de emergência. Hoje um paciente que tiver um transtorno psicótico, uma situação grave, muito explosiva, que requer um atendimento de urgência hoje, ela pode ser encaminhada para a UPA. O senhor ainda é o plantonista para essa situação ou não? Tanto eu como os meus colegas, nós somos... Tem um rodízio. E normalmente... eles também entram em contato com eles quando necessário. Mas nós estamos à disposição aí quando chega algum caso, né, de emergência, um surto psicótico ou uma tentativa de suicídio, né? Inclusive essa ligação que eu fiz agora antes da gente entrar no ar aqui foi com a assistente social da UPA, né? Sim. Então, assim, eventualmente eles nos acionam para a gente fazer esse tipo de atendimento. Muito bem. Bom, e a clínica Vivamente, que é a sua clínica, começou com atendimento, iniciou-se na rede pública, o atendimento de Santa Cruz, né? E quanto tempo depois já iniciou com a clínica? Olha, eu cheguei aqui em 2018, né? Eu me lembro que eu estava aguardando a minha prova de título para iniciar com o consultório, então eu fiz essa prova de título de especialista em outubro de 2018. Aí logo em seguida eu iniciei o consultório, né, junto com a psicóloga Roberta Roncati, né? Ela me procurou, né? Um amigo nosso em comum, né, indicou meu nome para ela me procurou. Nós iniciamos então a Clínica Vivamente no início de 2019 e eu comecei a atender assim por volta de março, abril, porque havia toda uma burocracia para a gente iniciar e toda uma reforma do estabelecimento, do prédio para poder receber os pacientes, né, para poder ter condições adequadas para receber os pacientes. Então foi um pouco gradual assim o meu início. Entendi. Ele não foi abrupto. Bom, e nesse período então aí já iniciou o tratamento também na clínica, o acompanhamento na clínica. E a gente percebe, doutor, que o senhor disse que há uma sobrecarga, né? Também na rede pública e aumentou muito também na rede particular. Na sua clínica também acho que é bastante carregado lá para poder agendar um horário, né? Sim, aumenta cada vez mais, né? A gente tem, cada mês que passa, a gente tem um aumento da procura, né? Graças a Deus. Então a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado com a situação da população, né? Que vem se desenvolvendo impacto no estado mental e emocional que leva prejuízos aí na vida diária, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho então da sua especialidade, doutor? Os principais transtornos hoje que envolvem a sociedade de modo geral, que mais afetam, né, a vida das pessoas, quais são? A ansiedade ela tem um maior índice de prevalência
dentre todos os transtornos mentais. A ansiedade é campeã. É a campeã, não só no Brasil, em todo o mundo. Inclusive, e o Brasil é o país com maior índice de ansiedade de todo mundo. Outro dia eu vi realmente uma matéria sobre isso. O Brasil é o campeão de ansiedade, né? Exatamente. Agora, o que se dá isso, doutor? O que tem levado a aumentar tanto assim o número de pessoas sofrendo com ansiedade? E qual o percentual diagnosticados, né? Porque tem aqueles que, como o senhor disse, tem ainda as pessoas que não querem, não têm coragem, têm medo, preconceito e tudo mais, que não admitem que precisam de tratamento. Exato. Nós temos uma taxa de prevalência no Brasil de cerca de 10 a 11% da população brasileira, né? E a gente pode atribuir isso ao aumento da velocidade das informações de hoje em dia, né? Então, devido ao avanço da tecnologia, dos dispositivos eletrônicos, nós temos disparo de notícias, né, a todo momento. Então, isso nos torna mais imediatistas, né? Nos condiciona a querer que tudo aconteça de imediato e nem sempre tudo vai acontecer dessa forma. Então, o avanço da tecnologia é um dos fatores, né? Aí a gente pode considerar aí a crise econômica também, né? Que a gente pode considerar que o prejuízo financeiro, o desemprego, as taxas de desemprego que aumentaram também leva ao aumento do nível de ansiedade, né? Nós temos aí também a questão do estilo de vida se modificar hoje em dia. Então, as crianças, antigamente brincavam na rua, né? Verdade. E hoje a gente vê as crianças brincam mais em casa, ficam mais isoladas, elas não socializam, né? Então isso aumenta também o desenvolvimento de transtornos mentais. Agora, como que o cérebro consegue processar tudo isso, né? Aí que entra o transtorno, porque se está tudo muito rápido e nem todo mundo às vezes consegue acompanhar esse ritmo globalizado que nós estamos vivendo, né, doutor? Exatamente. É interessante quando a gente fala em estrutura cerebral, é interessante a gente considerar que em toda a nossa evolução como espécie, Homo sapiens, na maior parte de todo esse tempo, o nosso cérebro, ele era as estruturas cerebrais responsáveis pela ansiedade, elas estavam constantemente hiperativadas. Isso, né? Que eu ia perguntar, sempre existiu a ansiedade? Sempre existiu transtornos mentais? Sempre existiu, né? Inclusive, desde da nossa origem, né, como na Idade da Pedra, o homem estava constantemente ansioso, porque ele a qualquer momento poderia surgir um predador. E ele precisava caçar, né? Exatamente, precisava caçar, precisava sobreviver, né? Precisava se proteger. Então, as estruturas cerebrais responsáveis pela ansiedade, elas estavam constantemente hiperativadas. Mas a tecnologia veio para potencializar essa ansiedade, então? Veio para potencializar, com certeza. Meu Deus. Então, até o senhor falou a respeito de tecnologia e aparelhos eletrônicos, o celular é uma grande arma disso? É um grande gatilho? Ah, sim, com certeza. O celular é um grande gatilho, né? A todo momento a gente tem essa necessidade de checar se chegou alguma mensagem, algum e-mail, alguma mensagem na rede social, alguma mensagem no WhatsApp. Acompanhar quem postou, o que postou. Exato. Então, o recomendado é a gente separar alguns períodos do dia para a gente checar nossa rede. Inclusive, o WhatsApp teve a terrível ideia, né, de aumentar a velocidade do áudio, ou seja, está difícil quem ouve um áudio hoje em 1.0, né? Exato. E aí tem aqueles que são um pouco mais médios, ansiosos, vai para 1.5. Aí estão totalmente, acho que, acelerados, põe 2.0 para ouvir logo essa mensagem que não vê a hora. Exato. Isso também faz um mal danado, doutor. Com certeza, né? Nem sempre a gente vai ter as pessoas falando na velocidade 1.5, 2.0. Então, a vida não é assim. A vida não é assim. A vida tem tudo acontece no seu tempo. E a gente tem que estar preparado para isso. Muito bem. Então, como que a gente pode resumir o que é a ansiedade? Bom, ansiedade a gente pode definir ela através de dois termos: o medo e a preocupação, tá? Então, o que é? A ansiedade ela é
um sofrimento aí antecipatório, né? Onde a pessoa está amedrontada, né? Onde a pessoa acredita que algo ruim vai acontecer, né? Então, se há pequenas probabilidades de uma catástrofe acontecer, a pessoa ela acredita fielmente que ela tem como certeza que aquele fato ruim vai acontecer na vida dela. Por exemplo, a pessoa que está ali no trabalho, ela tem um medo, por exemplo, de perder o emprego, começa a colocar na cabeça aquilo, ou algo, por exemplo, a ansiedade tem muito a ver na questão de relacionamentos também? Muito. O medo da perda do emprego ele é muito comum, né? Então, a traição... A traição é muito comum também, né? Ainda mais desconfiança, né? E fica com aquilo, será que está acontecendo? E a pessoa começa a alimentar aquilo, doutor? Exatamente, a pessoa entra num quadro de neurose, que nós chamamos, e ela começa a acreditar, a sofrer por coisas que não estão acontecendo. Então, é sofrer por antecipação. Exatamente. Tem um escritor, se não me engano, ele é inglês, chamado Mark Twain, que ele descreveu a seguinte frase para definir a ansiedade. Ele dizia: eu sofri por diversas catástrofes no decorrer da minha vida. A maioria delas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Interessante, né? Bom, outro fator também que a gente percebe que envolve a saúde mental é a depressão, né? Depressão também, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho a respeito de como a gente pode definir a depressão e quais são os sinais, né? Deu para a gente entender um pouquinho da ansiedade, que é aquele que sofre antecipadamente, é o medo, o que vai acontecer. E a depressão, como que a gente consegue perceber? A depressão ela já é caracterizada por uma tristeza profunda, né, um desânimo. Então o paciente ele perde o interesse pelas coisas que anteriormente ele tinha prazer em realizar. Coisas simples? Coisas simples, as coisas perdem a graça para ele, né? E muitas vezes vem acompanhada aí de uma alteração de apetite. Na grande maioria das vezes, pacientes emagrecem, né? Porém, em alguns casos atípicos, pode ganhar peso, tá? Ocorre também aí uma perturbação do sono. Na grande maioria das vezes, o paciente tem uma insônia, né? Muitas vezes a insônia terminal, onde ele se acorda no meio da noite. Porém, em casos atípicos, aí, o paciente pode ficar sonolento também. O prejuízo da concentração é muito comum, o cansaço, o sentimento de culpa aflorado, né, exagerado, o sentimento de desvalorização é muito comum, né? Então a gente vê pessoas extremamente capacitadas que passam a se autodesvalorizar, né, por conta de uma baixa autoestima que está presente no paciente depressivo. E em estágios mais graves, esse paciente pode ter uma ideação suicida, né? Ou até um planejamento suicida, uma intenção suicida e até mesmo alguns sintomas psicóticos, como alucinações, em estágios mais graves da doença. Agora, o que pode desencadear a depressão, doutor? Quais são os principais fatores que podem levar a pessoa à depressão? Bom, nós temos aí diversos fatores de risco, né, que a gente pode incluir. Alguns fatores como a idade, né, a idade muito avançada, né, na terceira idade a gente tem um maior índice, tá? Nós temos aí o estado civil, né, pessoas solteiras, pessoas que não se casam, não constroem família, estão mais suscetíveis, né? Então, sim. Ou pessoas que vivem em locais mais isolados, né, em países mais frios, que a gente tem menos luz solar, né? Também tem um maior índice. Nós temos aí doenças crônicas, doenças incapacitantes, né? Podem levar a pessoa a uma depressão, né? Por exemplo, doenças físicas graves. A perda de um ente querido também é um fator que desencadeia? Com certeza, né? A perda de um ente próximo é muito comum, pessoas que vivem o luto, é muito comum ela se deprimir, tá? Relacionamentos. Relacionamentos, pessoas que vivem em relacionamentos conturbados, tá? No meio de brigas, né? Também tende a se deprimir, isso tem sido muito comum. Nós temos aí pessoas com baixo índice de escolaridade, né? Baixo nível cultural, pessoas que não socializam, que não participam de atividades em grupos sociais, também têm uma tendência a se deprimir.
Agora, a depressão, inclusive, ficou marcada inclusive por alguns nomes famosos, né? Atores norte-americanos, né, doutor? Ou seja, a depressão está para o rico, está para o pobre, independente, né? Tem os fatores de risco, esses pontuais, mas pode afetar qualquer pessoa, não é? Pode afetar qualquer um, tá? Mas em grupos sociais de baixa condição econômica, ela está mais presente. O índice é maior. O índice é maior, com certeza. Tá? Então a gente tem aí a estabilidade econômica, a gente pode considerar um fator de proteção. Né? O dinheiro ele nos traz segurança, saúde, cultura, educação. Então o dinheiro ele nos dá todo esse fator de proteção que alimenta aí a nossa estima. Mas não é regra, né? Não é regra. Porque como que a gente às vezes vê a situação, como é que pode cidadão ter uma mansão, olha que família linda e não consegue à noite, não consegue dormir, aquela angústia, aquele sofrimento? Não é regra, mas a queixa do prejuízo financeiro é muito comum. Tem peso? Tem muito peso. Tem um peso muito grande entre os pacientes que sofrem de depressão. Entendi. A gente vai falando dos transtornos, gente, e depois falar um pouquinho a respeito dos tratamentos, né, qual a evolução que se tem hoje na medicina para tratar desses transtornos, né? E a questão do suicídio, doutor, normalmente está ligado à depressão, à ansiedade, quais transtornos que envolvem a pessoa chegar ao ponto de querer tirar a própria vida? Pode estar ligado aos dois transtornos, tanto na ansiedade como na depressão. Porém, na depressão é mais comum, tá? Na ansiedade é menos comum as tentativas de suicídio. Então, nós temos aí os transtornos de humor, que envolvem a depressão e o transtorno bipolar, como os transtornos aí mais prevalentes entre aqueles que tentam suicídio e aqueles que vêm a realizar o ato suicida. Tá? Falar um pouquinho a respeito do transtorno bipolar, doutor. Como que a gente define uma pessoa bipolar? Bom, o transtorno bipolar ele está presente naquele indivíduo que tem mudanças do seu estado de humor. Então, essas mudanças elas variam aí entre um humor mais exaltado, mais eufórico, mais agitado, né? Ou até mesmo agressivo, tá? Onde a pessoa tem aí uma grandiosidade, né? uma sensação de superioridade e com um pensamento acelerado, né? Uma fala mais rápida. Né? Fica muito agitado. Muito agitado e uma necessidade muito pequena de sono. Tá? A pessoa dorme pouco e não se sente cansada. Né? Mesmo assim, ela tem energia para realizar as suas atividades. Então é muito comum a pessoa limpar a casa de madrugada, né? Isso ou trabalhar, né, sem parar por horas e horas. E não cansa. Não cansa. Né? Esse é o transtorno bipolar. Esse é o transtorno bipolar, num quadro de mania. Mania. Agora, como eu falei, o humor ele pode variar entre o estado de mania, euforia, agitação ou até agressividade. Tem várias ramificações, então, dentro do transtorno bipolar, é isso? Isso. O transtorno bipolar, o paciente ele pode variar o seu estado de humor entre dois polos. Vai de 0 a 100. De 0 a 100. Entre o polo da mania, né, até o polo aí da depressão. Ele pode se fechar, então. Pode. Inclusive, na maioria, na maior parte do tempo, os pacientes bipolares eles estão no quadro depressivo do que no quadro de mania. Exatamente. Os quadros maníacos, eles acometem... Seria o ápice ali, ou algum momento esporádico? Isso, são alguns episódios que ocorrem na vida do paciente. Na grande maioria das vezes, ele está no seu quadro depressivo. No caso do bipolar, a pessoa se sente... Há momentos que ela se sente um super-herói, pode tudo, tal, e começa... E tem falas desconexas também, doutor? Tem também. Então, o paciente bipolar, quando ele está no episódio de mania, ele pode ficar psicótico, onde ele tem delírios de poder e grandeza. Né? Acha que é um super-herói. Pode achar que é um super-herói, tem paciente que acha que é Jesus Cristo. Né? Tem de tudo, Tem de tudo. Então o paciente ele pode, bipolar em mania, ele pode delirar. Delírios. Também. Ele pode ter delírios, ele pode ter crenças irreais, ele pode acreditar em coisas que não estão acontecendo, né? Relacionadas a poder e grandiosidade. Tá, mas, claro, a gente vai falar de tratamento, mas ele pode retornar à realidade do nada ou não? Tem que ter uma intervenção... Muito pouco provável. É difícil? É difícil, muito pouco provável. Eu estava
Isso a gente está falando num momento que ele já está um grau extremo, né? E pode vir do nada, esse paciente do nada está bem, daqui a pouco já dá um... Pode vir do nada. Uma explosão? Tá? Normalmente, o surto psicótico, o surto maníaco, ele ocorre quando o paciente está passando por um período de estresse. Isso foi interessante falar. Como que a gente define o transtorno bipolar e o surto psicótico? São coisas diferentes ou estão ligados? Eles são o quadro psicótico pode estar presente no transtorno bipolar, pode vir associado, pode estar presente no quadro de mania do transtorno bipolar, ou no quadro depressivo também. Certo. Então, esse paciente, em quadros mais severos, ele pode desenvolver sintomas psicóticos também, como esses delírios que eu citei e até mesmo alucinações. São os surtos, aquele momento de explosão ali. Isso. Ou seja, já é um paciente bipolar que em determinado momento ele vai... Exatamente. A psicanálise explica, né, o senhor perguntou como que é esse surto maníaco, ocorre do nada? A psicanálise explica que muitas vezes o surto maníaco vem através de um mecanismo de defesa do paciente, onde ele se sente inferiorizado, se sente diminuído, se sente desvalorizado. Então, é um mecanismo de defesa da mente dele para que ele se sinta bem. Entendi. Aí dispara esse surto. Dispara esse surto. A questão das pessoas que têm síndrome de inferioridade. Se sente coitadas, eu não sirvo para nada. Isso aí está ligado à depressão, doutor? Tá ligado à depressão, tá? Então... Parece que todo mundo vai bem, eu não vou... Exatamente. Sinal de depressão? Sinal de depressão, né? A baixa autoestima, aquela pessoa que se compara com as outras, né? A gente não tem que ficar se comparando com os outros. A gente tem que buscar a nossa evolução, né? Fazer por nós mesmos, né? Nos comparar com nós mesmos no nosso passado, né? Quem a gente era no passado, quem a gente é hoje, o que a gente pode fazer para nos tornar uma pessoa melhor. Então, essa questão da pessoa se sentir inferior, ela é muito presente. E muitas vezes esse sentimento de inferioridade ele não condiz com a realidade. A pessoa é extremamente capacitada, qualificada, né? Tem pessoas que têm um padrão de beleza até muito bonito e a pessoa se sente feia. Né? Então, tudo isso se enquadra na baixa autoestima que está presente, que é muito comum do depressivo, podendo estar presente em alguns outros transtornos mentais também. Muito bem. Doutor Eduardo Ursulino, médico psiquiatra, você pode interagir, compartilha essa live aí com seus amigos, fala que o doutor Eduardo está batendo papo com a gente, pode até mandar perguntas aqui pelo Facebook para interagir com a gente também. Esquizofrenia, como que a gente define, doutor? A esquizofrenia é um transtorno mental que é caracterizado por um quadro psicótico, né? Então, o paciente obrigatoriamente vai ter delírios e alucinações. Diferente do transtorno bipolar, que não é um sintoma obrigatório. Né? É um sintoma que pode vir associado nos quadros mais graves, mas não obrigatoriamente deve existir. Na esquizofrenia, obrigatoriamente o paciente tem que apresentar delírios, que são crenças falsas da realidade, e alucinações, né, que são alterações da nossa senso-percepção. Então, o paciente ele vai escutar vozes que não existem, né? Sons, ruídos, né? Alguns pacientes, quadros mais graves, o paciente tem uma voz de comando, né? Que dá ordens a esse paciente. É uma situação mais grave, então. Uma situação mais grave, onde o paciente constantemente ele escuta vozes ali que narram o dia dele, ou que conversam com ele, ou que o depreciam, né? Ou que falam que alguém quer estar perseguindo. Né? Entendi. Então, e alucinações visuais também, né? Onde o paciente pode enxergar vultos ou pode enxergar até... O que não existe, o que não está. Ele enxerga pessoas... Cria na mente essa imagem? Cria na mente, né? Tem um filme que chama Uma Mente Brilhante, que é muito conhecido. Esse filme ele ganhou Oscar, se eu não me engano, que conta a história de um vencedor do Prêmio Nobel, John Nash, né, um professor de matemática, que sofria de esquizofrenia. Então o filme conta a história dele, que para quem tem interesse em entender um pouquinho mais, é muito interessante assistir esse filme. E ele tinha um amigo de faculdade que não existia, né? E durante o filme inteiro ele mostra a convivência dele com esse colega de quarto de faculdade. E a pessoa leva essa história, esse ritmo por muito tempo, Pode levar por muito tempo essas alucinações, essas vozes. Se tiver intervenção, ela consegue quebrar essa situação? Isso. Na intervenção terapêutica a gente consegue melhorar o paciente. Tá? Por isso essa intervenção tem que ser feita quanto antes,
né? Quanto mais tempo o paciente ficar sem tratamento, mais esse quadro vai se agravar, tá? Então, a intervenção terapêutica a gente consegue melhorar esses sintomas, mas é muito interessante a gente lembrar que na esquizofrenia, dificilmente a gente tem uma remissão completa do quadro, tá? Entendi. Então, sempre... é o tratamento para a vida toda. É o tratamento para a vida toda e esse paciente ele vai apresentar alguns sintomas residuais, que a gente chama. Né? Alguns resquícios de sintoma persistem, a gente não consegue melhorar, né? E o que a gente chama de sintomas negativos, né? Esse paciente vai apresentar, que é o quê? Uma redução do afeto. Né? Então é muito comum o esquizofrênico ele não conseguir expressar suas emoções. Entendi. Né? Então ele trata as coisas com indiferença. Aquele paciente, doutor, aquela pessoa que, por exemplo, também pode falar coisas desconexas assim do nada. No dia a dia, às vezes ela está bem, de repente vem lá um surto e ela começa a falar que coisa que não tem nada a ver, que comprou uma fazenda e tem não sei quantos cavalos lá no pasto. Bom exemplo, né? Estou chutando algumas ideias assim. A gente relaciona isso à esquizofrenia ou transtorno bipolar? Olha, pode estar presente nos dois transtornos, tá? Para você entender, sempre que a gente recebe um paciente psicótico, a gente vai fazer uma avaliação e a gente vai investigar esses dois transtornos, tá? E vai fazer um diagnóstico diferencial entre eles. É muito comum a confusão diagnóstica entre bipolares bipolares maníaco-psicótico com esquizofrênico. Que tem muito parecidos os sintomas? Muito parecido, a gente tem vários casos aí em que se ocorre uma confusão diagnóstica, tá? Então, num quadro psicótico, em ambas as psicopatologias, pode haver o discurso desconexo e pode haver também os delírios, onde a pessoa acredita em coisas que não ocorreram. Tá? Então a gente tem que fazer uma investigação minuciosa para poder diferenciar. Fundo, né? Pessoa muito sentimental, chora muito fácil. E como que a gente define isso? Pode estar ligado à depressão? É mais comum que esteja ligado à depressão, mas pode estar presente em outros transtornos também. Né? Então são as pessoas mais sensíveis, dramáticas, que algumas vezes até interpretam erroneamente determinadas atitudes das outras pessoas, do seu convívio. Né? Então, se sente ofendida muito fácil, de repente não consegue aceitar um não. Exatamente, a pessoa interpreta, tem uma sensibilidade à rejeição. Isso. Né? Então se sensibiliza facilmente, se sente rejeitada com muita facilidade e acaba manifestando isso através de uma crise de choro. Né? Vamos falar um pouquinho do estresse. O estresse está todo mundo, né, doutor, estressado, né? Tem que ter um controle desse grau de estresse para não ter complicações maiores. Como que define o estresse? Bom, o estresse a gente pode considerar aí algo mais pontual, né, relacionado a um determinado acontecimento na nossa vida. Né? Então, eu estou com uma dívida, né? Eu estourei o meu cartão no banco, estou estressado. Preocupado. Exato, preocupado. Né? Sobrecarga. Isso. Então eu sofri passei por um trauma emocional, né? Isso desenvolve o estresse, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se cuidar, a gente tem que adotar as medidas de autocuidado, né, constantemente, para que nesses momentos que a gente passar por um trauma emocional, uma situação estressante, a gente esteja preparado para ter tranquilidade e conseguir resolucionar isso da melhor maneira possível. Senão isso pode levar a que quadro, doutor? Isso pode evoluir para um quadro de ansiedade e até mesmo um quadro depressivo. Agora, essa questão do estresse, e a gente percebe, tem a notícia essa semana, né, um indivíduo na rodovia, na Castelo Branco aqui, no interior, acabou descendo do carro, teve um bate-boca com outro indivíduo, desceu do carro com a arma e disparou. Isso aí é o ápice do estresse. E como que define um cidadão desse? Isso caracteriza um cidadão muito impulsivo, né? Então... Qualquer coisinha está xingando, já quer ir para a briga. Isso, é um indivíduo que não consegue controlar suas emoções, os seus impulsos, né? Então ele age sem premeditar nas consequências dos seus atos, né? Então é necessário um tratamento medicamentoso, né? A gente utiliza medicações que controlam o impulso para que essa pessoa consiga ter tranquilidade para tomar as decisões na vida. Muito bem. Doutor Eduardo Ursolino, médico psiquiatra, está com a gente aqui para esse bate-papo falando de saúde mental, que é muito sério, né? Doutor, vamos falar também um pouquinho de vícios que está
conectado à questão da mente, né? Muita gente se envolve em diversos vícios, né? Todos eles estão conectados pelo mesmo disparo, pelo mesmo gatilho, seja vício em droga, no álcool, no sexo, em jogos, enfim, qualquer tipo de vício está relacionado a que transtorno no ser humano? Bom, isso que a gente, esse vício que você falou, essas necessidades de poder realizar determinado ato, né, essa necessidade comportamental que envolve aí a dependência, né, que nós denominamos dependência ou compulsões, né? E tudo isso envolve o mesmo sistema cerebral, que é o sistema de recompensa, né, que é o sistema límbico, né, a via mesolímbica, né, que é responsável pela liberação de um neurotransmissor que se chama dopamina, né, que vai promover a sensação de bem-estar, a sensação de prazer no indivíduo. Tá? Então, todas essas compulsões que o senhor citou aqui envolvem esse mesmo mecanismo. No caso, há muita gente envolvida, acredito que o senhor atende muita gente lá também com compulsão alimentar, né? Outros por doce. Eu falo isso porque eu sofro, não sou compulsivo, mas eu gosto muito de doce. Difícil o dia que eu não como um doce, mas eu tento me controlar com isso, né? Normalmente a compulsão por questão de alimentação também está ligada à ansiedade? Tá, sim. Inclusive é muito frequente no nosso dia a dia, né? Pacientes com queixa de compulsão alimentar, né? Então, normalmente esses pacientes são ansiosos. E eles têm aí uma necessidade de ingerir um alimento que nós chamamos de hiperpalatáveis, né? Que são alimentos hipercalóricos, né? Então, que vai dar o prazer ali imediato. Exato. Que são os alimentos, são o quê? Os alimentos mais gordurosos, né? Como lanche, pizza, fast food. Doces. Né? Ou até mesmo doces, alimentos ricos em açúcar. O açúcar ele tem uma alta afinidade pelo sistema de recompensa que eu relatei. Como que a gente define, então, que a coisa está fora de controle? Por exemplo, aquele que toma ali uma taça de vinho no jantar, ou bebe socialmente, no final de semana toma 2, 3 cervejas, enfim, até mesmo alguns dependentes químicos, ou que usuários até de drogas, por exemplo, que usam esporadicamente. Quando que o vício, seja no jogo, no álcool, na droga, compulsão alimentar, quando isso está fora de controle e que acende ali o sinal de alerta para a gente procurar um especialista, doutor? Bom, a gente caracteriza que esse indivíduo sofre de uma dependência quando ele apresenta aí, quando ele gasta muito tempo em prol da determinada substância consumida, né? Então, ou do determinado ato, né, que ele pratica, seja jogo, seja roubo, seja gasto financeiro excessivo, seja compulsão alimentar. Então, quando ele gasta muito tempo do dia dele em função disso, a gente considera aí que ele apresenta já é vício. Ele apresenta uma dependência. Associado a isso, quando ele está apresentando um prejuízo da sua funcionalidade, né? E há prejuízo financeiro também, familiar, né, emocional. Isso. Então, quando esse consumo, quando a prática desse ato está prejudicando o trabalho dele, né, os relacionamentos dele, né, então a gente considera aí uma dependência. Tem 2 aspectos muito importantes que a gente considera também, que a gente vai investigar para saber se o indivíduo está dependente ou não, que é a abstinência, né? Ou seja, como que esse indivíduo se sente quando na ausência da prática daquele comportamento, né? Tá. Ele sente, ele apresenta fissura, desejo, né? Inquietude, irritabilidade, né? E também a tolerância, né? Ou seja, quando esse indivíduo tem uma necessidade de realizar esse comportamento de forma excessiva, né? Então, o indivíduo que realiza uma vez ou outra, a gente não pode dizer que ele está dependente, né? Certo. Agora, o indivíduo dependente, a prática daquele comportamento, ela passa a não ter a mesma, não satisfazê-lo como satisfazia antes. Então, ele necessita de uma quantidade maior. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, isso caracteriza a dependência também. Muito bem. Doutor, e os tratamentos hoje, quais são os tratamentos? E se, no caso de depressão, ansiedade, porque eu acredito que tem transtornos que levam mais tempo, mas no caso de ansiedade e depressão, que são os mais comuns,
quanto tempo leva de tratamento, né? E se a situação que o paciente tem que ser medicado para a vida toda? Bom, é muito interessante isso que o senhor falou. Quando o paciente está no seu primeiro episódio, a gente trata ele durante um período de 1 ano. Né? Esse é o mínimo? Esse é o mínimo. Tá. A gente conta 1 ano a partir do momento que ele estabilizou. E em seguida a gente faz a retirada de forma gradual, com muito cuidado. Né? Se é o segundo episódio, a gente mantém a medicação, o tratamento de manutenção por 3 anos. E se é o terceiro episódio, a gente mantém o tratamento por 5 anos. Se for o quarto, se esse paciente tiver no 4º episódio ou mais do que isso, a gente considera que é um quadro crônico e esse paciente vai fazer uso da medicação para o resto da vida. Então é muito importante as pessoas terem conhecimento disso, porque o maior número de recaídas que nós temos no nosso dia a dia é porque o paciente interrompeu o tratamento antes desse período, tá? Por conta própria. Então a gente recebe muitos pacientes no ambulatório com esse tipo de relato. E é importante a gente alertar as pessoas que quanto maior o número de episódios que esse paciente apresenta, maior é a gravidade dos seus sintomas, tá? Então, a gente sempre deve prevenir o segundo episódio, sempre. Né? Ele pode voltar mais forte? Com certeza. O episódio seguinte, ele sempre é mais grave do que o anterior. Tá? Entendi. E a qualidade dos medicamentos que se aplicam em pacientes com esses transtornos? Hoje em dia a tecnologia farmacêutica está bastante evoluída, doutor? Bastante. Nós temos uma diversidade muito grande de medicações psicotrópicas, né, de antidepressivos, antipsicóticos. Então, aquele paciente que se dedica ao tratamento de forma correta, a gente consegue estabilizar ele aí com a medicação para que ele tenha uma qualidade de vida normal e uma boa funcionalidade. Entendi. Há situações, por exemplo, que o paciente não se adapta muito com o medicamento. Tem alternativa, se troca o medicamento? Porque tem alguns, inclusive, tem alguns resultados que parece que deixa o paciente meio grogue, parece que o rendimento, parece que há até que indica, parece que em vez de melhorar, está pior da depressão. Como que define isso e se há saídas, né? Há opções para reverter? Com certeza, há saídas. Então a gente sempre tenta acertar de primeira, né? A gente sempre tenta encontrar a medicação ideal para aquele paciente de acordo com o perfil clínico que ele apresenta. Agora, o risco de de não tolerar a medicação, de ele ter um efeito colateral desconfortável, ele existe. Né? E é importante a gente alertar o paciente que existe um período de adaptação de toda a medicação. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo pode levar esses efeitos colaterais? Por exemplo, corpo mais lento, raciocínio mais lento nesse período? A gente costuma determinar esse período de adaptação aí de uns 15 dias. Se o efeito colateral persistir após esses 15 dias, aí sim a gente providencia uma troca. Mas antes disso, seria uma troca muito afobada. O mínimo é 15 dias para se adaptar? 15 dias. Tá. E o senhor falou da importância de não retirar o medicamento por conta, né? E a importância também de se não automedicar. Porque de repente tem alguém lá, o fulano está tomando ali um quetiapina lá para dormir, um diazepam, a pessoa vai e toma também sem uma orientação médica. Qual o risco disso, doutor? Bom, a gente vê muito isso, né? O paciente que se automedica, então ele consegue a medicação no mercado negro, né? Tem um amigo, às vezes, que tem, ele passa. Isso, né? Então, ou vai numa farmácia ali, clandestina, e compra. Então, tem algumas medicações que têm as suas contraindicações, tá? Então, é muito importante consultar o médico, né? A pessoa não se medicar sem ir numa consulta médica. E tem uma questão muito importante que é o uso de benzodiazepínicos, né? Rivotril, diazepam, alprazolam, o uso das medicações, das drogas Z, os hipnóticos, né? Que o Zolpidem, que tem sido muito usado nos dias de hoje. Essas medicações elas causam dependência e prejudicam a memória. Então o uso delas está recomendado durante um período de 1 mês somente, não mais do que isso. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Zolpidem, né, que tem muito que falar, a mídia nacional trabalhando nesse tema. Normalmente esse medicamento é utilizado para dormir, o Zolpidem, é isso? Exclusivamente para isso, ele não tem nenhum... É um indutor ao sono? Ele é um indutor do sono, isso mesmo. E quais as consequências, né? E se...
qual é a necessidade, de que maneira se aplica esse medicamento, porque teve muita gente tomando por conta aí e parece que o estrago pode ser grande, né? Sim, com certeza. Então, ele é uma medicação muito eficaz para o tratamento de insônia, porque ele tem uma ação rápida e curta. Então, no dia seguinte, você se acorda sem ressaca da medicação, né? Ela não deixa o corpo ruim? Não, não deixa. Ele tem uma meia-vida ali de umas 4 horas. Então, no dia seguinte, você acorda bem, você acorda descansado. Mas a pessoa, ele consegue dormir a noite toda sem acordar? É que pode acontecer, aqueles pacientes que sofrem de insônias terminais, né, esses pacientes eles podem vir a se acordar, sim. Mas a grande maioria dos quadros de insônia são as iniciais, né, onde o paciente ele não consegue iniciar o sono. E aquele que é muito comum, talvez o senhor ter essa situação lá na clínica, a pessoa deu 9, 10 horas da noite, vai dormir, dorme, pega no sono, está assistindo a TV, dormiu. Vai dar 3, 4 horas da manhã, o cidadão acorda. Isso. E como que define isso aí? E que sono é isso? O que pode levar a isso? Esse é um quadro de insônia terminal, né, que está mais presente nos depressivos do que nos ansiosos. Ah, é? Os ansiosos têm mais insônias iniciais, onde eles se deitam, a mente não desliga, eles ficam pensando no dia seguinte. O ansioso? O ansioso. Demora para dormir. Isso. E o depressivo, eles têm mais insônias terminais. Ele né? até dorme no início bem, mas dá 3, 4 horas da manhã. Se acorda... Mas não é regra, porque... Não funciona via de regra. Por quê? Apenas um sintoma mais presente em um e a insônia terminal mais presente em outro. Porque às vezes a pessoa acorda para ir ao banheiro também, dá aquela vontade, e aí não consegue dormir mais. E daí? Dá para a gente tratar esse sono, doutor? A gente sempre faz uma higiene do sono do paciente que está com sono perturbado. Então, e uma das medidas que a gente orienta é tomar pouca água durante a noite. Ah, tá. Porque daí enche a bexiga, vai dar aquela vontade na madrugada, né? Exatamente. Então, dentre várias medidas de higiene do sono, uma delas é essa. Muito bem. Quais são, então, para a gente evitar, né? Ter uma vida, saúde mental mais saudável, doutor? O que se recomenda? O senhor falou do sono, né? O que não deve comer ou dormir? Se é interessante tantas horas antes de dormir? Qual o horário de alimentação ideal para ter uma boa noite de sono? E depois a gente fala a respeito, para ter uma saúde mental ativa, o que é necessário. Bom, vamos lá. É interessante o paciente jantar ali por volta de umas 8 horas, né? Ele pode jantar até umas 9, mas é interessante que seja uma comida leve. Tá? Nesse horário, a gente pede para que o paciente não ingira doce, né? Porque o doce é um estimulante ali, atrapalha o sono. Café, né? Café nem chocolate. pensar. Café nem pensar, né? Esses pacientes que sofrem de ansiedade, a gente já pede para não tomar café. Isso, gostaria que o senhor falasse isso. O café realmente é prejudicial, doutor? Ele é. O café ele é um psicoestimulante, né? Que pode aumentar aí os níveis de ansiedade, de irritabilidade, né? E até mesmo de inquietude. Então, para esses pacientes que sofrem desses quadros ansiosos, do quadro de insônia, a gente pede para cortar. Zero café? Zero café. Bebida alcoólica à noite? Bebida alcoólica à noite também perturba o sono, ao contrário do que muitos pensam. Porque às vezes toma um vinho ali, relaxa, dorme, mas ele pode dar problema depois? Isso. Na verdade, muita gente tem essa crença de que a bebida ajuda a gente a dormir bem. Então, eu tomo, tem paciente que fala, eu tomo uma dose de cachaça ali e durmo gostoso. Uma taça de vinho vai bem. Isso. A bebida até promove ali uma sedação inicial, né? No começo. Isso. Mas ela também, a gente não pode esquecer que ela estimula os nossos neurotransmissores, né? Sim. Então ela promove um quadro aí de euforia. Então ela perturba a arquitetura do sono, tá? Então evitar a bebida alcoólica. Exato. O paciente ele acha que ele dormiu bem, mas ele não descansou. Tá. O ideal é alimentar então até as 8 horas da noite? Isso, até umas 8 horas da noite, tá? Uma comida leve. Assim faziam os nossos avós, nossos pais, né? Faziam. Dormiam cedo. E dormir cedo também é interessante, doutor? Olha, Ou é relativo? É relativo, tá? O importante é que você tenha um período de 8 horas de sono, né? 7 a 8 horas, tá? Independente do horário. É importante que esse período seja à noite, né? Então, aquela pessoa que fica acordada à noite, dorme de dia, ela não vai ter uma qualidade de sono. Mas eu pergunto, e aquela famosa sesta que os italianos, em alguns lugares, fazem, por exemplo, para tudo, eles vão dormir, mas aí é coisa de meia hora, né? A sesta faz bem?
Essa soneca durante o dia é de 20, 30 minutos? O cochilo durante o dia, ele está contraindicado para aquele paciente que sofre de insônia. Ah, é? Para quem sofre de insônia. Para quem sofre de insônia. Para quem não sofre, vai bem. Para quem não sofre, ele pode até melhorar o seu desempenho durante o dia, tá? A nossa disposição para trabalhar. Agora, para quem sofre de insônia, não é bom cochilar de dia. O que mais, doutor, é importante para ter uma boa saúde mental? Bom, a prática de autocuidados, que a gente chama de promoção à saúde, né? Como, por exemplo, a prática de exercício físico, né? A atividade física, ela libera endorfina no organismo, então estabiliza os nossos neurotransmissores, a função deles, né? Estimula a função deles. Então, ajuda bastante aí na saúde mental, ela é essencial, ela faz parte do tratamento, de preferência de manhã. Se isso não for possível, pode ser à tarde ou à noite, mas o melhor horário é de manhã. A alimentação saudável é um outro hábito importante, né? Então a pessoa deve ter um hábito nutricional adequado, né? Os nossos neurotransmissores necessitam de determinadas vitaminas e nutrientes para poder exercer a sua função na melhora do nosso humor e na nossa sensação de bem-estar. A noite de sono reparadora é um hábito necessário também. A prática de atividades em grupos sociais, ocupações, tempo preenchido. A rotina ela deve ser regular. Aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo, então é verdade, doutor? Verídico, tá? Verídico, pura verdade. Tá? Tem que ocupar a mente. Tem que ocupar a mente. A pessoa que não se ocupa, não faz nada, ela está mais propensa a se deprimir ou desenvolver algum outro quadro mental. Vamos falar um pouquinho também, antes de a gente terminar, a respeito do celular, né? Que tem aí a questão que envolve vício, principalmente jogos. Teve uma matéria no Fantástico domingo, falando do Tigrinho, muita gente perdendo muito dinheiro. E o celular na criança, doutor, a partir de que idade é liberado e que quantia a gente pode monitorar o tempo para essa criança utilizar o celular? Porque adulto já sabe que tem que ter o controle, mas e a criança, quem tem que controlar são os pais, né? Como controlar isso? De que forma? Bom, primeiramente, os pais eles devem ter a senha, né, do celular da criança, os pais devem ter conhecimento de tudo que a criança está consumindo ali no dispositivo eletrônico. A partir de que idade dá para liberar o celular para a criança? Olha, a partir dos 12 anos ali, dos 11, 12 anos, não tem problema. Abaixo dos 5 não é recomendado? Não, 5, 6 anos não é recomendado? Não é recomendado. Né? Não é o momento ali dela ter contato com esse dispositivo. Mas hoje em dia a gente está vendo aí bebês, mães, pais, porque é muito prático, né? Ao invés de brincar com a criança, jogar uma bola, levar para o parquinho, dá o celular que está resolvido. E aí onde fica aquele ciclo vicioso e quais são os estragos, doutor, que isso pode ocasionar na criança? Bom, hoje nós temos aí, os pais de hoje em dia estão muito sobrecarregados, né, com trabalho, né? A gente tem aí um mercado de trabalho mais competitivo, a necessidade de poder pagar as contas, ela vem aumentando cada vez mais, então a gente tem cada vez mais, nós temos pai e mãe sobrecarregados com trabalho, com atividade fora de casa e acabam não tendo tempo suficiente para os filhos e acabam compensando essa ausência aí, fazendo o que o filho quer, né, com o celular, dando o celular para ele, né, ou quando o filho faz uma birra, né, dá o celular para ele parar de chorar. Então essa não é uma forma adequada, tá? O filho ele tem que ter os limites, né, como nós tínhamos antigamente, né, ele tem que ter esses limites e as consequências podem ser graves, né? Então essa criança aí que faz um consumo exagerado, excessivo de celular, ela não vai socializar, né? Então ela não vai brincar com as outras crianças, ela não vai conversar com as outras crianças e ela vai ter um prejuízo no desenvolvimento das suas habilidades sociais, que são essenciais para que a gente possa exercer uma atividade laboral na nossa vida adulta. Pode atrapalhar, inclusive, nos estudos, na escola, né? Com certeza, pode atrapalhar nos estudos, a criança vai deixar de estudar para mexer no celular, para jogar, né? Então tem que ter um tempo limitado ali, né? E o pai e a mãe tem que saber a hora certa de tomar o celular, né? E ser firme. Tem que ser firme,
né? Tem que ser firme e é tudo pelo bem do desenvolvimento do filho. Bacana. Uma situação também de dependência química, eu acredito que o senhor trata muito isso lá na clínica também, não é? Sim. Com essa questão de aumento de ansiedade, todos esses transtornos também, evolui-se também a dependência química, doutor? Com certeza. O dependente químico, muitas vezes, ele já sofria de um quadro ansioso anteriormente. Né? Então, como a psicanálise explica, né? A necessidade do imediatismo, do prazer imediato. Né? O dependente químico, ele quer ter aquele prazer naquele exato momento. Aí descarrega no álcool, na droga? Exatamente. Né? Então, a droga ela promove esse prazer imediato, né? Essa felicidade artificial, vamos dizer. Então, onde a pessoa tem um alívio momentâneo ali da sua ansiedade, né? Ou da sua depressão. No caso do dependente químico, os medicamentos hoje também funcionam muito bem, assim como os demais transtornos, doutor? Como que é hoje? Infelizmente, nós ainda temos medicações muito pouco eficazes para o tratamento da dependência química. Então, é mais eficaz, nesse caso, as medicações elas controlam ali a abstinência, né, os sintomas físicos que o paciente apresenta, os impulsos, né? Ela vai aliviar nessas questões. Mas nós temos aí uma grande quantidade de quadros de recaídas, né, de dependentes químicos ou dependentes químicos que não melhoram. Né? Então, as medicações se mostram muito pouco eficazes, onde a psicoterapia entra na jogada como uma maior eficácia. Isso que eu gostaria de fechar justamente com isso. A psiquiatria, ela trabalha em conjunto com outras ações, no caso, as terapias, envolve outros profissionais, eu trabalho em conjunto também para poder oferecer um melhor tratamento para esses pacientes, independente do transtorno, doutor? Depende de cada quadro? Independente do transtorno, a psiquiatria sempre deve trabalhar de forma combinada com a psicologia. Tá. Né? Então, os dois profissionais têm que estar em contato, né? Aí a terapia ocupacional é muito importante. Sim. Nós temos o trabalho dos nutricionistas, vão colaborar ali também, educador físico, né? Então tem uma equipe multidisciplinar aí que vai, que deve trabalhar em conjunto, né? Quanto maior o número desses profissionais capacitados, maior vai ser o benefício do paciente. Mas em especial nós temos sempre aí que tem que ter um psicólogo e um psiquiatra. Maravilha. Doutor Eduardo Ursulino, médico psiquiatra, ele atende em Santa Cruz, clínica Vivamente, fica ali na Rangel Pestana, né, bem em frente ao antigo Cinetran. Foi o nosso convidado de hoje, falando um pouquinho de saúde mental. Quero agradecer, viu, doutor, a sua disponibilidade, seu tempo para estar com a gente aqui e, com certeza, passando informações muito importantes para a sociedade, que cada dia mais, como o senhor citou na entrevista, vem aumentando o número de casos, em especial de ansiedade e depressão. Então é importante, quanto antes, quanto mais conhecimento, eu tenho sempre essa preocupação, eu estou no rádio há mais de 25 anos, e eu sempre, principalmente de alguns anos para cá, eu tenho sempre insistido cada vez mais de levar informação e conhecimento para a população, porque talvez é isso que falta, né? Quanto mais informação, mais o paciente, mais as pessoas vão procurar o atendimento. Então é isso que a gente preza aqui, principalmente nesse programa. Quero agradecer, viu, a sua atenção. Eu que agradeço o convite. Como o senhor citou agora, o papel da mídia é muito importante no fornecimento de informações que são de utilidade para todas as pessoas que querem ter uma boa qualidade de vida e prevenir doenças no futuro. Então é muito importante essa plataforma que vocês exercem aqui. E eu queria agradecer o convite, foi um enorme prazer poder bater papo aqui e agradecer a todos que nos acompanharam também. Obrigado. Tá aí, gente. Doutor Eduardo Ursulino, médico psiquiatra, foi o nosso convidado de hoje. Cristiano Neves, entrevista. Um grande abraço e até o próximo programa.